Capítulo 8. Jantar de despedida. 10 de fevereiro. Os preparativos achavam-se quase concluídos e os aeróstatos, colocados um no interior do outro, estavam inteiramente terminados. Haviam sido submetidos a forte pressão pelo ar comprimido em suas partes laterais. Tal prova evidenciará sua solidez e tornará evidente os desvelos com sua construção. Joe não cabia em si de contente. Sempre atarefado, mas alegre, contando minúcias do acontecimento a quem nada lhe perguntava, vivia orgulhoso, principalmente por seguir em companhia do patrão. Creio mesmo que ao mostrar o aeróstato, ao revelar as ideias e os planos do doutor e em muitas outras ocasiões, o digno rapaz tenha ganho algumas meias coroas, ainda que a contragosto. Mas a verdade é que tinha todo o direito de especular um pouco sobre a admiração e a curiosidade de seus contemporâneos. A 16 de fevereiro, o Resoluto lançou âncora à frente de Greenwich. Era um navio de hélice, de 800 toneladas. Seu comandante, o capitão Penny, era homem amável e demonstrava particular interesse pela viagem do doutor. O porão do Resoluto foi disposto de maneira a alojar o aeróstato, que para lá fora transportado. Foram também embarcadas 10 toneladas de ácido sulfúrico e 10 de ferragem velha para a produção de gás hidrogênio. O aparelho destinado a desenvolver o gás foi colocado ao fundo do porão. 2 confortáveis cabinas aguardavam o Dr. Ferguson e seu amigo Kennedy. Este, embora jurando que não partiria, apresentou-se a bordo com autêntico arsenal de caça. Os 3 viajantes instalaram-se a bordo no dia 19 de fevereiro. Foram recebidos com grande deferência pelo comandante e seus oficiais, o que não impressionou o doutor, sempre frio e preocupado unicamente com a expedição. Dick procurava dissimular a emoção que sentia, enquanto Joe exultava em explosões cômicas, tornando-se sem demora o gaiato do navio. No dia 20, grande jantar de despedida era oferecido pela Real Sociedade de Geografia. O comandante Penny e o doutor ministravam verdadeiros cursos de geografia. Seus oficiais compareceram à homenagem, que transcorreu entre grande animação e libações lisonjeiras. Os brindes foram erguidos em número suficiente para assegurar a todos os convivas uma existência de centenários. Dick Kennedy teve boa parte nas felicitações. À sobremesa chegou mensagem da rainha. Apresentava seus cumprimentos aos 2 viajantes e fazia votos pelo sucesso do empreendimento. À meia-noite, com adeuses emocionados e calorosos apertos de mão, os convivas separaram-se. No dia seguinte, 21 de fevereiro, às 3 horas da madrugada, acenderam-se as fornalhas. Às 5, erguia-se a âncora e, sob o impulso da hélice, o Resoluto deslizou em direção à foz do Tâmisa. Durante as longas e ociosas horas da viagem, o doutor ministrava verdadeiros cursos de geografia na sala dos oficiais. Estes rapazes empolgavam-se com as descobertas realizadas nos últimos 40 anos na África. Relatou-lhes ele as explorações de Bart, de Burton, de Speke e de Grant. Descreveu-lhes aquela misteriosa região aberta por todos os lados às pesquisas da ciência. No norte, o jovem Duveyrier explorara o Saara e na sua volta a Paris trouxera consigo os chefes tuaregues. Por sugestão do governo francês, organizaram-se 2 expedições, as quais, descendo do norte em direção ao oeste, cruzar-se-iam em Tombuctu. Ao sul, o incansável Livingstone avançava constantemente na direção do Equador e, depois de março de 1861, subia, em companhia de Mackenzie, o rio Rovonia. Sem dúvida, o século XIX não terminaria sem que a África revelasse os segredos que vinha ocultando por 6.000 anos. O interesse dos ouvintes de Ferguson foi particularmente demonstrado quando ele discorreu sobre os preparativos de sua viagem. Quiseram verificar seus cálculos, discutindo-os e fazendo com que o doutor tomasse partes nos debates. Surpreenderam-se todos com a quantidade relativamente reduzida dos mantimentos que ele levava. Um dos oficiais interrogou-o a esse respeito. Isto surpreende, não é? Ponderou Ferguson. Sem dúvida. Mas qual a duração que imagina irá ter a minha viagem? Meses inteiros? Engana-se. Se prolongasse por muito tempo, nunca mais voltaríamos. De Zanzibar à costa do Senegal, a distância é aproximadamente de 7.000 quilômetros. Ora, calcule 400 quilômetros por 12 horas e verá que,
viajando-se dia e noite, não se levará mais que 7 dias para atravessar a África. Mas nesse caso não poderá ver nada, fazer levantamentos geográficos, ou inspecionar a região. Acontece, replicou o doutor, que sou eu quem dirige o balão e poderei não só subir e descer à vontade, como parar quando julgar conveniente. Nossos víveres são suficientes para 2 meses. Se viessem a faltar, nosso competente caçador se encarregaria de conseguir boas caças. Sr. Kennedy, com certeza irá dar tiros de mestre, disse um jovem guarda-marinha, olhando para o escocês com inveja. Sem se falar na glória que juntará aos momentos agradáveis que vai passar, comentou o outro. Senhores, disse o caçador, sou grato por seus cumprimentos, mas eles não têm razão de ser. Como? Exclamaram de todos os lados. O senhor não vai com o Dr. Ferguson? Não só isto, como estou aqui para tentar demovê-lo dessa viagem até o último momento. Não deem atenção ao que ele diz, declarou Ferguson, com sua habitual fleuma. É assunto que não se deve nem discutir. No fundo, ele sabe perfeitamente que partirá comigo. Pelo amor de Deus! Exclamou Kennedy. Garanto que, não garanta coisa alguma, meu caro Dick. Você foi medido, pesado, e o mesmo aconteceu com sua pólvora, suas espingardas e as balas, de modo que o melhor é não se falar mais nisso. Realmente, depois daquele dia até a chegada a Zanzibar, Kennedy não mais abriu a boca para falar naquele assunto ou em outro qualquer,